Nós vivemos um final de semana maravilhoso, né? Nessa sexta, sábado e domingo. Aqueles que estavam conosco sabem o quanto Deus ele fez naquele lugar. E como toda volta de encontro, nós queremos continuar mostrando ao mundo e às pessoas o quanto Deus ele é poderoso e maravilhoso na vida dos filhos que confiam a sua casa, a sua família e o controle da sua vida naquele que é único de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos esperar. Eu quero convidar aqui nessa noite uma pessoa muito amada por Jesus, muito especial, para poder falar um pouco daquilo que o Senhor ele fez esse final de semana na vida dela, que é apenas uma fagulha de tudo aquilo que ele ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Gostaria de chamar a Marilene aqui, essa mulher guerreira, corajosa, de força. A Marilene passou um final de semana abençoado com a gente naquele sítio. Foi muito tocada no mais profundo pelo Senhor. E ela está aqui para contar aquilo que o Senhor começou a fazer na vida dela e da casa dela de maravilhoso, amém? Meu Deus. Graça e paz, boa noite a todos. Ai, Senhor, eu estou aqui toda trêmula. Bom, o que eu quero dizer é que Igreja Betel eu não conhecia. Eu conheço, acho que só menos de 2 meses. Quem me deu o contato do apóstolo e da pastora, quem até nos fez o convite para ir não foi. Porém, foi eu e meus 2 filhos. E nisso eu vim conversando com a pastora, né? Pastora, ela não desista, vá. E foi uma luta para chegar na sexta-feira. Cheguei aqui mais de meia-noite. Estava até falando para o Eduardo. Quando eu vi que o funil estava se apertando, falei para ele, agora nós vamos. E, gente, é assim, uma coisa assim, impactante. Cheguei lá, antes de ir, falei para os meus filhos, vamos um propósito. Que só Deus sabe. E Ele sabe, nós estamos passando. Desculpa, gente. A pastora também sabe, o apóstolo também sabe. Eu falei pra eles, vamos no propósito. E foi uma luta, até prova meu filho teve no dia da faculdade. Chegamos aqui mais de meia-noite. Já cheguei pedindo perdão pros irmãos pelo horário. Mas fomos. Fui lá e eu falei, Senhor, eu preciso ser tratada de feridas, de mágoas. Os meus filhos também, eles estão aqui. Falei para Eduardo, e ele falou assim para mim, é um privilégio de a senhora estar lá, seus 2 filhos estão lá. Eu falei, eu sei, Eduardo, eu agradeço a Deus todos os dias por ter um jovem de 21 anos e uma de 14 anos na igreja. E ali eu fui, irmãos, eu fui com o coração cheio de tristeza, de mágoa, ferida. E ali é algo assim impactante. Eu falo assim, quem não foi, irmãos, em nome de Jesus, vá. Vá, só de ver pelos da minha filha, ela estaria adorando, Senhor, muito obrigada. Porque ela é uma pessoa fechada, né? Nem louvava. E eu estava ali, segurei na mão dela, olhei ela louvando, comecei a chorar. Isso faz parte da minha vida, ficar chorando. Mas o que eu quero agradecer assim, primeiramente a Deus, ao meu esposo que deu contato do apóstolo e da pastora, assim, falei para Eduardo, Deus coloca as pessoas certas para estar cuidando da gente. E uma equipe é assim, que é de Deus mesmo. Eu falei assim para os meus filhos, eu me senti assim, segurada num colo por vocês. É um amor que tem pela gente, sabe, pelo carinho. E quando eu cheguei na sexta-feira, eu já cheguei chorando já. Estava a Tati e a Nívia no quarto. Elas começaram a falar, eu comecei a chorar, eu e minha filha. E ali, gente, foi um tratar de Deus mesmo. E como o Rodrigo falou, está sendo só um começo. Né? E eu creio que Deus tem que fazer muito mais. É só perseverar. Né? Eu falei
falei para os meninos, eu estava almoçando, falei, gente, aqui foi um começo, agora a gente tem que estar agora dando continuidade. E acreditar. Cheguei ali sem expectativa nenhuma. Eu estava falando pro Edu, falei assim, sonhos nenhum. Falei, Senhor, acho que na minha família não tem mais jeito. Sonhar, não tive mais sonho mais para nada. Se eu não tenho mais, vou sonhar mais o quê? Né? Eu só pedi a Deus, Senhor, cuide dos meus filhos. Mas ali eu vi que tem sim como a gente sonhar. Tem sim como a gente acreditar. Tem sim que nós temos um Deus que cuida da gente. E ali eu sei, eu vim aqui, Senhor, eu sei que por muitas, não sei, pessoas passam por dificuldade, sem acreditar em nada, mas creia que Deus está neste lugar, neste encontro, meu Deus. Eu não conhecia, eu cresci no berço evangélico, eu falei para a pastora, eu vi coisas aqui que eu nunca tinha visto, mas o pacto do Senhor. Então eu tenho somente que agradecer. Aqui é uma igreja nova, né? Não conheço. Eu falei pro Vinícius, vamos estar estudando, né? Sobre esse assunto. Eles estão ali, levanta os dois para conhecer vocês. São bênçãos na minha vida. São bênçãos na minha vida. Porque quando eu tô meio assim desanimada, tem ali com ela, falou assim, Marilene. Eles são de Marilene, gente. Essa juventude hoje em dia, né? Assim, tenha força. E é assim, gente. Eu quero falar que quem não foi, não Jesus vá. Vá, que é uma coisa assim muito gostosa mesmo. Isso eu agradeço a Deus. Pastora, muito obrigada, viu? Só de agradecer a vocês. Família Betel é o colo do Pai, amém, gente? Mais uma família aí para a honra e glória do Senhor. O Senhor, Ele sempre vem mostrando que família é um projeto favorito dEle. E acho que por isso que o diabo, ele investe tanto. A minha família um dia foi projeto do diabo, só que assim como ele perdeu na minha, ele já perdeu na vida de muitas outras famílias. E ele vai continuar perdendo, porque como a palavra fala, é um derrotado. E a partir do momento que você entender o quanto Jesus é grande, o diabo ele só vai ter lugar debaixo dos seus pés. Ele não vai ter lugar de dentro da sua casa, no meio dos seus filhos, do seu casamento. Então, em nome de Jesus, como a Marilene falou, se você ainda não viveu o encontro com Deus, dê essa oportunidade para você. Porque o Senhor ele está de braços abertos, esperando você viver esse algo que você nunca viveu. Assim como a Marilene, ela falando, eu lembrei. Gente, eu cresci a vida inteira em igrejas, de tudo quanto é tipo. E eu nunca vivi o que nós vivemos aqui. Assim como a Marilene, eu nunca vivi, na minha infância inteira, eu nunca vi meus pais viverem algo como a gente vive no encontro e no nosso dia a dia no reino, que é amar pessoas, que é amar, cuidar de vidas, sabe, transformar famílias e fazer aquilo que nós sabemos que agrada o coração do Pai. Você é um projeto favorito do Pai, a sua casa é um projeto favorito do Pai. Só que se o Pai ama a sua casa, você também precisa amar, ao ponto de deixar para trás tudo aquilo que vem atrapalhando o crescimento da sua família, os sonhos da sua família, para viver aquilo que é os sonhos de Deus para a sua vida, amém? Gostaria de chamar o apóstolo aqui, para dar continuidade, aplauda a vida dele em nome de Jesus. Já podia ficar aqui e pregar hoje, né? Deixava eu de folga ali, só recebendo. Shalom, família. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, você já agradeceu a Deus hoje por estar vivo e poder adorá-lo em tudo? Responde aí. Já que começamos, então fala para a pessoa que está do teu lado aí também. Fala assim, Shana Tová. Shana Tová quer dizer feliz ano novo. De sexta para sábado, queridos, passamos por uma transição no mundo espiritual. Porque do dia 15 para o dia 16 de setembro, houve a transição do ano novo judaico. Então, hoje é o segundo dia do ano de 5.784. O nosso calendário é o gregoriano, e no calendário gregoriano, nós estamos vivendo no ano de 2023. Mas no calendário da Bíblia, no calendário de Deus,
o ano é 5.784 e houve uma transição de um ano para o outro há 2 dias. Então, hoje nós estamos em um período que a Bíblia chama de Techuvá. Aí você fala assim, o pastor hoje está falando um monte de palavra que eu não estou entendendo. Calma aí que eu vou explicar. Nós não nos tornamos uma igreja judaica, não somos judeus. Nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E a palavra de Deus, ela é uma lei, ela é o caminho, ela é a luz, ela é a lâmpada que nós precisamos seguir para viver. E nós damos tanta atenção, né? Celebramos tanto a chegada de um ano novo, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, e celebramos o ano aqui da terra. O que tem de errado com isso? Não tem nada. Mas o que nós devemos aproveitar? Aproveitar e viver o que a Bíblia nos deu para viver. Muitas coisas grandes deixam de acontecer porque muitas coisas nós não sabemos que são para nós. E nós aceitamos muitas situações ruins porque nós não temos a ousadia, a sabedoria, o entendimento para mergulhar em Deus e remover tudo o que Ele tem para nós. Então eu quero ler contigo hoje uns versículos, mas antes de ler esse versículo eu quero compartilhar contigo uma palavra que vai fazer tua vida fluir. Fala assim, a minha vida começa a fluir no novo tempo, em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje, queridos, há um rio de vida fluindo sobre nós. Vou falar novamente para você falar pelo menos um amém. Há um rio de vida fluindo sobre nós. Amém. Glória a Deus. As águas do rio da vida, querido. Aí você fala assim, mas que rio é esse? Então deixa eu mostrar para você na Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. O último capítulo da Bíblia, do livro de Apocalipse, começa assim. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Fala novamente comigo assim, profetiza. Há um rio de vida fluindo sobre nós. Amém. Versículo 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá, meu irmão, olha só isso aqui. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Diga glória a Deus. Este último capítulo, querido, revela a Nova Jerusalém, a terra que o Senhor tem preparado para nós e que nos espera. E aqui, é claro, diz que há um rio que flui da sala do trono, e esse rio passa no centro da cidade, e que nas margens desse rio, a árvore da vida plantada. E dessa árvore tem frutos mensais. E esses frutos são cura, são remédio para as nossas vidas, para as nações. Diga aleluia. Eu quero continuar falando sobre esse assunto do rio, mas eu vou deixar esses versículos aqui, queridos, para falar deles lá no finalzinho da mensagem. Então eu quero que você se conecte agora comigo, porque eu quero chamar a tua atenção para o tempo profético que estamos vivendo hoje. Hoje, como eu já disse, é o ano novo judaico. E a partir do dia 1º, do primeiro mês do ano novo judaico, o povo da Bíblia passam 10 dias em arrependimento. É o chamado Techuvá, que eu acabei de falar. Techuvá quer dizer de volta à origem. O povo da Bíblia, queridos, eles foram retirados da escravidão, foram libertos por Deus, através de Moisés. Saíram do Egito, onde eram escravos. Passaram por um período habitando em tendas, 40 anos no deserto. E quando entraram na terra prometida, eles passaram a ouvir a voz de Deus e ter o entendimento de que precisavam, todos os anos, celebrar uma festa.
a festa de tabernáculos. E essa festa de tabernáculos ela acontece exatamente 5 dias após o dia do Yom Kippur. O Yom Kippur é um dia em que o sumo sacerdote, depois de passar pelo Techuvá, junto com toda a nação, ele entrava no Santo dos Santos para render o ano que acabara de toda Israel. É como se fosse assim, virou o ano, dia 10 de janeiro, eu teria que ter a obrigação de entrar no lugar mais sagrado do templo, para pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados de todos vocês. É claro que para entrar nisso aí, nós passaríamos 10 dias nos consagrando, com jejuns de arrependimento, voltando à nossa origem, ou seja, arrependimento, Techuvá quer dizer arrependimento, período de arrependimento. Só que não dá para ser assim, querido, pecar o ano inteiro, depois da virada do ano falar, olha, eu vou me arrepender, vou fazer um jejum aqui de 10 dias e está tudo bem. O sumo sacerdote entrava, e se Deus aceitasse o arrependimento da nação, da igreja e o dele, ele voltava com a resposta de Deus, e a nação prosperava, e a nação era abençoada, e havia chuva sobre aquela terra, e havia paz, e havia muita alegria. Mas, se por um acaso Deus não aceitasse o arrependimento da nação, ou o sacerdote tivesse em pecado, meu irmão, a Bíblia fala que ele morria ali, porque ele entrou no lugar santo dos santos, com um coração impuro, ou representando uma igreja que não se arrependeu, fala assim, misericórdia. Graças a Deus, hoje nós não temos mais o Yom Kippur, depois dos 10 dias, dos primeiros 10 dias do ano. O nosso Yom Kippur é diário, porque o nosso sumo sacerdote já entrou uma vez por todas no Santo do Santo e ofereceu ali a adoração, ofereceu ali o seu sangue e nos removeu de todo o pecado, de toda a condenação. Nós hoje temos a obrigação de fazer o Techuvá não somente em 10 dias, mas durante todo o ano. Porque o arrependimento, meu irmão, tem que ser diário. Assim como o dia do arrependimento, o dia da expiação é diária. Nós não precisamos apenas de 10 dias de arrependimento. Nós temos a nossa vida inteira para nos conectar no Pai e purificar nossos corações através do sangue de Jesus. Diga aleluia. E quando dizemos voltar à origem, nós temos o entendimento, querido, que Deus estabeleceu cada um de nós para viver com um propósito. E o propósito que Deus nos gerou, nos criou, é de sermos amados por Ele. E quando nós temos o entendimento, quando nós aceitamos o amor do Pai, quando nós aceitamos Jesus governar nossas vidas, há uma prioridade dentro de nós, queridos, que é de gerar alegria em nossos corações e com essa alegria prestar a nossa sincera adoração diante do Pai. Só pode apresentar diante de Deus uma adoração em verdade e espírito, um coração que é grato, um coração que se sente amado por Deus, diga aleluia. E um coração apaixonado e que recebe o amor de Deus é um coração que tem gratidão. E um coração que tem gratidão, meu irmão, ele não perde uma única vez a oportunidade de bendizer o nome de Jesus. Diga glória a Deus. E eu e você estamos aqui hoje para viver, querido, um tempo diferente, porque nós vivemos na graça do Pai. Nós buscamos em Deus, através de Jesus Cristo, o nosso perdão diário, mas nós temos a convicção deste amor que Ele tem por nós. E nós não vamos perder essa revelação, porque é essa revelação que nos mantém vivo, e é essa revelação que nos dá a oportunidade de compartilhar do amor que Deus tem por nós com as pessoas que ainda não vivem este amor. Diga aleluia. Um filho que entende e aceita o amor do Pai, ele não tem dificuldade nenhuma, queridos, em agradecer. Ele não se ofende facilmente. Ele não se ofende com ataques, com dificuldades, com situações adversas. Ele não se ofende com dores, pois sabe que o amor do Pai é maior que tudo o que ele possa passar. Não importa a dificuldade, ele sabe que acima daquela dificuldade está o Deus, o Senhor, o Pai soberano nos céus desde a eternidade e que derrama sobre ele amor perfeito. Diga aleluia.
Na Bíblia nós temos a vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, querido, ele mergulhou nas águas deste amor de uma maneira bem profunda, ao ponto de se tornar para nós um modelo de relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo nos instrui a ser o imitador dele, assim como ele é de Cristo. Ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, querido, tornou-se referência, tornou-se um canal, porque ele vive exatamente como Jesus dizia para ele viver, ensinava a ele como viver, e ele transferiu esse amor para nós. Nós podemos ver isso nas escrituras, nas cartas. 70% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, e diga-se de passagem, a maior parte destas cartas que ele nos escreveu em prisões, em perseguição. A gente lê as cartas de Paulo, querido, e dá a impressão que ele estava ali, sabe, num dia tranquilo, em muita paz, sabe, naquele dia friozinho, na frente de uma lareira, com a esposa apaixonada por ele, preparando o jantar, os filhos correndo ali ao redor. Ou se for um dia quente, porque lá em Israel é muito calor, ele de boa, na praia, tomando água de coco, junto com a família, sabe aquela alegria? Ah, meu irmão, a gente vê nas palavras do apóstolo Paulo a esperança, a certeza, a fé, mesmo estando em prisões. E é por isso que é lícito nós olharmos para as escrituras e queremos copiar o que o apóstolo Paulo viveu. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo ganhou a vida em Cristo, perdendo o mundo. Ou seja, ele abriu mão da sua vontade para servir à vontade do Pai. E a Bíblia, queridos, também nos relata que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que lhe atormentava. E na Bíblia está escrito assim, com palavras do apóstolo Paulo: por 3 vezes eu entrei diante de Deus e pedi para que ele removesse este meu espinho da carne. E a resposta de Deus a ele foi apenas uma: a minha graça por você é suficiente. Minha graça te basta. O apóstolo Paulo, um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus, que perdeu toda a conexão com o mundo para servir a Deus, renunciou tudo aquele que ele possuía em coisas, em nome, em status, simplesmente para fazer a obra de Deus. Ele não foi, você não vai ver em nenhum momento nas escrituras, queridos, em nenhum momento você vai ver o apóstolo Paulo reclamando, murmurando ou se queixando de Deus. Você vai ver ele relatando que servir a Deus é um privilégio, a ponto de dizer: olha, morrer para mim é Cristo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. O homem, querido, que entregou sua vida pelo reino de Deus, após conhecer Jesus, deve ser sim ouvido, copiado, reproduzido em suas palavras por todos nós em todo o tempo. Diga glória a Deus. E para a gente poder entender melhor essa palavra, nós devemos aprender a nos render mais e reclamar menos. E quando nós recebemos uma convocação de jejum, como eu fiz com a igreja a partir do dia 16, eu não fiz porque eu quero impor algo. Eu fiz porque o Espírito Santo me instruiu a convocar você. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: olha, o Espírito Santo está falando pela boca do apóstolo com você. Diga amém. Então o Espírito Santo, querido, me instruiu a convocar toda a igreja apostólica Família Betel, aqui, Vila Verde, Ji-Paraná, para que nós possamos entrar num período de arrependimento. De 10 dias, nós iremos entrar em um período de arrependimento, de oração e jejum, porque o nosso foco é nos preparar para vivermos o que Deus tem para nós daqui a alguns dias, que é a festa de tabernáculos. E a festa de tabernáculos, querido, tem tudo a ver com o rio que flui sobre nós. Esses 10 dias nós iremos nos consagrar, renunciando uma refeição. O apóstolo Paulo, meu irmão,
para ganhar a vida com Cristo, ele perdeu tudo, até a cabeça, morreu decapitado numa prisão romana. Era cidadão romano, ou seja, era diplomata do mundo. Ele, enquanto um cidadão comum, era barrado nas fronteiras, era muitas vezes desrespeitado pelo exército de Roma, que era um império que dominava todo mundo conhecido na época. O apóstolo Paulo só dava uma carteirada e passava livremente, porque ele tinha cidadania romana. Ele era um homem de muitas posses, ele era um homem estudado, ele era um judeu que tinha o conhecimento da Torá e praticava muito a palavra de Deus. A ponto que o inferno usou ele, meu irmão, assim como usou a mim e tem usado alguns aí. Ou seja, já usou alguns aí. Para quê? Para jogar pedra na igreja, para perseguir, para falar mal do nome de Jesus. Mas assim como Deus teve misericórdia do apóstolo Paulo, teve misericórdia de mim, tem misericórdia de você, Ele está nos dando uma oportunidade, queridos, para sermos a sua igreja. O apóstolo Paulo ganhou uma vida com Cristo, perdendo o mundo, diga glória a Deus. E tornou-se a maior referência de homem de Deus a ser copiado, a ser imitado, assim como ele imitou a Cristo. Repete assim comigo: há um rio de vidas fluindo sobre nós. 10 dias, queridos, hoje foi o segundo dia do jejum. Consagraremos uma refeição com foco em arrependimento. Sabe aquela pessoa que você precisa pedir perdão? Sabe ou não sabe? Todo mundo tem. Você tem até o dia 26 para fazer isso aí. Sabe aquela pessoa que você precisa perdoar? Pois é. Começa a jejuar, começa a orar, começa a adorar, porque você tem até o dia 26 para viver isso. Para perdoar, para se ver limpo. Por quê? Porque no dia 29 de setembro nós precisamos estar purificados, porque vai haver uma grande manifestação do poder de Deus aqui na família Betel. Nós iremos viver tabernáculos, diga aleluia. Repete mais uma vez, porque eu acho que a pessoa que está do teu lado ainda não entendeu. Fala assim: há um rio de vida fluindo sobre nós. Querido, literalmente as águas estão fluindo sobre nós. Há muitos sinais proféticos de águas fluindo sobre nós. Sexta-feira à tarde, exatamente ali por volta das 18 horas, eu acredito, tomara que tenha sido, ou pode ter sido desde as 6 da manhã, um cano ali do bebedouro estourou. E então a igreja começou a fluir em águas, literalmente. Os meninos vieram aqui à noite para pegar as coisas para levar para o encontro. E quando entraram aqui, havia uma grande lagoa, um grande rio, um grande mover profético de águas. Fala assim: pastor, aquilo não era mover profético, era um vazamento. Alguns olharam e falaram: meu Deus, a conta de água vai vir muito cara. Em nome de Jesus, não. Quando eu recebi a notícia, mandaram um vídeo, um monte de água, aqui inundado, meu irmão, onde você está aí, ó, tinha muita água. Água que entrou aqui e invadiu toda a igreja. Eu olhei aquilo lá, eu estava sem carro, eu falei: e agora, como é que eu vou para a igreja? Montei na minha bicicletinha e ó, vim orando. No meio do caminho o Espírito Santo falou: não se preocupe, essas águas é apenas um sinal do rio de vida que eu estou trazendo sobre a família Betel, em nome de Jesus. Dias atrás, queridos, lá em Ji-Paraná aconteceu a mesma coisa. Uma chuva, a água entrou, inundou a igreja e começou a água foi até para debaixo do altar. E o mais incrível é que aqui aconteceu da mesma forma. A gente conseguiu secar, só que aqui debaixo juntou uma grande poça de água, e a gente vinha aqui, puxava a água, limpava. Quando chegava ali, voltava, já estava a água minando de novo do altar. Isso que para muitos é um motivo de reclamação, para mim e para todos que estavam aqui foi uma razão de alegria, porque Deus está movendo rios de águas vivas a partir do altar da família Betel. Isso quer dizer sobre nossas vidas, diga amém. Ah, queridos, o Rodrigo foi pôr um galão de 20 litros de água no Uber para juntar com as coisas do encontro. O carro andou 20 metros e o galão explodiu lá dentro. Pá! Água. E o cara do Uber falou para ele assim: não se preocupe, querido, é apenas água. Ele que pensa que era apenas água, para nós é poder de Deus sinalizando na nossa vida.
Enfim, queridos, temos outros testemunhos de muitas águas, experiências que algumas pessoas tiveram aqui com água. E não foi aquela experiência qualquer. É Deus falando através das águas. Diga aleluia. Eu entendi, queridos, ouvindo a voz de Jesus, e diga-se de passagem, que a Bíblia afirma que a voz de Jesus é semelhante ao som de muitas águas. Quando Jesus quer falar com a igreja, ele começa a fluir águas, começa a verter rios de águas vivas. Você que se alegra, diga amém. A Bíblia também fala que quando Jesus quer fluir em bênçãos na vida financeira da igreja, ele tem uma promessa que está lá em Malaquias 3,10, que ele diz assim: olha, se você for fiel nos dízimos e das ofertas alçadas, eu abrirei as comportas do céu. Sabe o que é comporta? É parede que segura a represa. Comporta não é uma porta de um reservatório de água comum. Comporta, queridos, é trava de muitas águas que fluem de uma represa. E quando as comportas de uma represa se abrem, meu irmão, vai inundar muita terra. Diga aleluia. Essas águas, quando Deus sinaliza, assusta muita gente. Uma represa vazou, estourou, rompeu, ela pode inundar tudo ao seu redor, pode causar muito caos, causar muito dano, mas quando Deus quer falar com a sua igreja, meu irmão, Ele move águas, e quem está conectado à voz do Pai não se assusta. Muitas vezes estão fluindo águas na tua vida, que está parecendo enchente, que está parecendo caos, que está parecendo uma longa tempestade. Meu irmão, presta atenção, porque depois de hoje, você vai receber sabedoria e discernimento, sabedoria e entendimento para identificar as águas de Deus e não se desesperar. Outra passagem da Bíblia, 1 Reis capítulo 18 fala que Elias, após decretar que não choveria em Israel por 3 anos e meio, e nesse período veio fome, veio muita seca, veio muita miséria por causa da idolatria que havia se estabelecido naquela nação, por causa da desobediência do povo de Deus. Deus falou com ele: olha, está na hora de resolver as coisas, volta para Israel, volta para Jerusalém, volta e chama meu povo, porque eu quero mover os céus, eu quero estabelecer a justiça sobre aquela nação. Elias chegou diante do rei tirano, o rei Acabe, que era casado com uma feiticeira chamada Jezabel. A mulher era tão ruim, que o nome dela batizou um principado. Em vez de o demônio se apoderar da pessoa, foi a pessoa que se apoderou do demônio. Fala assim, misericórdia. E para vencer, querido, toda aquela idolatria, para libertar Israel da mão da idolatria e dos feitiços de Jezabel, Deus moveu Elias, e Elias chamou 850 profetas e falou assim para eles: olha, façam vocês aí, até tal hora, sacrifícios aos deuses de vocês, e depois que vocês fizerem, eu vou levantar um altar. O Deus que responder com fogo vai governar a nação de Israel, e todo o povo há de se render ao Deus que manifesta fogo. Isso aconteceu lá no Monte Carmelo. Qualquer dia desse nós iremos lá e você vai poder entender melhor o que eu estou falando. Diz amém aí. Já tive o privilégio de estar no Monte Carmelo 3 vezes, de sentir esse poder, esse fogo, querido, sabe, na alma, só de olhar para a paisagem daquele lugar. E quando Elias, os feiticeiros fizeram o sacrifício deles, Elias falou: agora é minha vez. Ele tomou 12 pedras, representando a nação de Israel e as suas tribos, e preparou ali, pôs o holocausto, pôs a oferta em cima do altar, e ele pediu água. Elias pediu? Meu irmão, imagina comigo aqui, 3 anos e meio sem chover, fome, sede, água era um dos bens mais preciosos que tinham naquela terra. Elias, depois de deixar os profetas de Baal e Azerá ali, por muitas horas, tentar invocar os deuses dele, e nada, nenhum Deus respondeu. A Bíblia fala assim: ninguém respondeu à adoração dos profetas de Baal, dos feiticeiros. Elias estabeleceu o altar, colocou o novilho,
e pegou 3 tambores de água. E fez uma valeta ao redor e derramou 3 tambores de água. Ou seja, Deus moveu água sobre o altar, e depois daquela água que limpou, purificou o altar, ele clamou a Deus, e Deus mandou fogo do céu e estabeleceu o seu governo mais uma vez na nação de Israel. Diga aleluia. Deus tem falado comigo, querido, eu tenho tentado passar para você, transmitir para você essa revelação. As águas são necessárias para limpar, para purificar, para trazer nossos corações, para ficarem prontos para ser aceso a chama do fogo de Deus. Diga aleluia. Meu irmão, água Deus fala tanto conosco pelas águas, que a água traz uma missão de juízo ou justiça. Quem nunca ouviu falar sobre o jejum? Quem nunca ouviu falar sobre o dilúvio? O dilúvio que aconteceu na época de Noé. Para a família de Noé foi justiça. Para todo o resto do mundo, querido, foi juízo. Deus enviou as águas do dilúvio, varreu toda a nação da terra e fez justiça, ou seja, ele purificou todo o povo, todos aqueles que ignoraram, que rejeitaram, que não acreditaram na justiça de Deus, sucumbiram em seu juízo. Deus usa sempre águas para purificar aqueles que ouvem a sua voz. Se você entende isso, diga amém. Amém. Ezequiel 36, 25. Se eu não me engano, é a 4ª ou 5ª vez que eu leio isso aqui no culto. Só para você entender que Deus está derramando águas da vida sobre você. Fala assim mais uma vez: há um rio de águas vivas fluindo sobre a minha vida. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ou seja, Deus quer remover os bezerros de ouro que tem aí dentro de você, meu irmão. 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. As águas de purificação são para nos renovar. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Diga aleluia. Meu irmão, Deus quer tirar essa pedra que tem no lugar do teu coração e transformar você em um adorador. Chega de entrar diante da presença de Deus e ficar estático. Meu irmão, coração de pedra, quando entra diante de um louvor, quando entra num momento de adoração, ele fica assim, ó. Mas um coração que é transplantado por Deus, um coração renovado, um coração transformado, um coração limpo pelas águas da vida, ele se derrama, ele se entrega, ele flui na direção que está o trono da glória de Deus. Diga amém. 27, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Até aqui eu acho que já estaria bom. Eu creio que você já entendeu que os sinais proféticos que Deus está lançando sobre nós, com águas, muitas águas, são para nos purificar e para nos preparar, porque Ele está prestes a derramar um grande fogo de poder e avivamento. E eu acredito que para muitos serão justiça e para outros serão juízo. Eu quero que seja justiça para mim, eu quero que seja justiça para você, eu quero que seja justiça para a tua casa, meu irmão. Que essas águas sejam sinalizadores para nos levar ao arrependimento, para que nenhum de nós tenha que sucumbir no juízo de Deus. Diga aleluia. Então você, meu irmão, que ainda não está dando a devida atenção à voz de Deus por não ter entendido ou por não ter ouvido mesmo, eu te convido, para de achar que sabe o que é melhor para a tua vida. Renda-se à voz de Jesus. Entra no jejum de arrependimento por 10 dias e comece a imediatamente agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Pastor, jejum de 10 dias, uma refeição? Graças a Deus, glória a Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. As águas da vida, meu irmão, pode até parecer um caos, pode até parecer uma tempestade, mas é as mãos de Deus trabalhando em teu favor, é Deus colocando coisas no lugar, no teu caminho, é Deus limpando a tua casa. Diga amém.
Olha só como a igreja está limpinha. Na sexta-feira eu falei para os meninos, eu falei, rapaz, parece que ficou maior. A gente ficou umas 2 horas e estava frio. Mas quando a gente começou a rodo vai, rodo vem, rodo vai, rodo vem, a gente começou até a transpirar. E eu vi, queridos, que não tinha murmuração. E eu já vim no meio do caminho, pensando, poxa, eu chegar lá eu tenho que acalmar as pessoas e não permitir que ninguém murmure. Mas foi tão bom que eu cheguei aqui e não havia murmuração de ninguém. Porque normalmente quando acontece isso, olha, a conta de água vai vir cara, quem foi que deixou o registro aberto? Ah, meu irmão, não quero nem saber. Pode ter sido Deus que passou a mão e o anjo foi lá e rodou a chavezinha só para liberar água, para purificar o altar da família Betel, para purificar todo esse ambiente, só para sinalizar que Ele está pronto para acender a chama dele dentro de você. As águas fluem para preparar o ambiente, diga aleluia. Aí você fala assim, ai pastor, eu tenho que agradecer, eu tenho que entrar no jejum, eu tenho que me arrepender. Meu irmão, se você aceita a minha sinceridade, tem sim. Eu sou obrigado a fazer isso? Não, meu irmão. Você está sendo convidado. Você está sendo convidado a entrar no mover, entrar debaixo da nuvem de purificação do Senhor. 10 dias de jejum, oração e adoração, para preparar o teu coração. Porque nós podemos olhar assim, puxa, o ano ainda não acabou, vai ser só dia 31 de dezembro. Mas no mundo espiritual, o ano já começou. Nós é claro que devemos respeitar o calendário da nossa nação. Mas nós também devemos viver pelo calendário da nossa nação eterna. Nós somos cidadãos do céu, habitando, peregrinando como estrangeiros nessa nação terrena. Ou seja, nós estamos aqui apenas de passagem. Se você entende, diga aleluia. E quando o quesito é gratidão, queridos, muitas pessoas ficam assim pensando, puxa, eu até tenho algumas coisas para agradecer, mas hoje a minha vida não está lá essas coisas. Hoje eu estou mais para pedir do que para agradecer. Quem quer um conselho? Quem quer se relacionar com Jesus? Quem quer entregar a vida para Jesus e realmente viver o que Ele fala? Então, querido, mude a estratégia de se relacionar com Ele. Pare de pedir e comece a agradecer. Como assim, pastor? A Bíblia fala que nós temos tudo, mas possuímos tudo e não temos nada. Quando nós entramos diante de Deus para agradecer, nós devemos fazer como se já estivéssemos em mãos tudo o que necessitamos. Ao invés de gastar tempo, investir a tua vida diante de Deus com uma lista desse tamanho, meu irmão, entra agradecendo. Pai, obrigado pela conversão do meu parente, obrigado pela cura do enfermo na minha casa, obrigado pela porta de emprego, obrigado pelo dia agradável que eu vou viver, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem trazido na minha vida, obrigado por todos os livramentos. Ao invés de ficar pedindo, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Pai, me livra daquilo, meu irmão, já entra logo agradecendo, porque a tua gratidão aponta para o teu coração de adorador, e o Pai não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele se derrama com águas da vida sobre aquele que o adora. Se você entende, diga amém. Mesmo depois disso, queridos, tem muitos que falam assim, pastor, mas minha vida está tão difícil, a minha saúde está abalada, a minha vida financeira está um caos, está parecendo um rio que só vaza e não para nada. Glória a Deus, meu irmão. E o casamento? O casamento está complicado. E o meu ministério? O ministério está cheio de estresse. Meu irmão, glória a Deus que você está vivendo esse momento, porque só tem chance, só tem oportunidade de dar glória para Deus aquele que deixa Deus consertar a sua vida. Como é que Deus vai receber glória na tua vida se a tua vida está pura perfeição? Quanto mais caos, é sinal que as águas estão fluindo. E se as águas estão fluindo, é sinal que Deus ama você. Ele criou você, Ele te escolheu, Ele te chama de filho através do sangue de Jesus, só para poder te amar com mais autoridade. Diga amém. Eu tenho hoje aqui uma chave para você, meu irmão, para você aprender a agradecer a Deus, para você aprender a agradecer a Deus.
no lugar de reclamar, para você entrar diante de Deus para agradecer, ao invés de ficar pedindo. Você não é um mendigo, você é o alvo, é o foco do amor de Deus, amém? Quem quer essa chave? Salmos 42, versículo 1. Engraçado, né? Incrível que o louvor que adoramos a Deus hoje aqui falava que a minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Esse louvor nasceu aqui, ó, do Salmos 42. Como a corça anseia por águas, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Fala assim, a minha alma tem sede de Deus. É porque Ele corre com águas, meu irmão. Ele é a água da vida, Ele é a fonte. Por isso que a nossa alma tem sede. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Versículo 3. Olha só como é que está a vida de muita gente aqui. E se for você, meu irmão, se alegre. Porque essa sede, a sede da tua alma vai ser saciada hoje. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Já viu aquela mãe que o filho está chorando, ela fala assim, engole o choro? É isso aqui, meu irmão. As lágrimas têm sido nosso único recurso, nosso único consolo. Tudo que você vive é razão para chorar, é dor, é sofrimento. Parece que você foi condenado à morte, mas te lançam na guilhotina. Não, guilhotina não. Aí você fala, oba, não vou morrer mais. Daí te coloca na forca. Quando você está na forca, daí outro fala assim, não, na forca não. Daí você fala, aleluia, vou viver. Quando você pensa, menos espera que está livre, te joga numa fornalha. O dia de alguém tem sido assim? Se alegre, meu irmão. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Fala assim, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite. Fala aleluia. Não se preocupe, meu irmão. Isso é bom. Bom, 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 bom. E olha só, vírgula, né? Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? O que o salmista está falando aqui, queridos, é que mesmo quando você tiver um dia de caos, um dia de águas turbulentas, você não pode se desesperar. Deixa as águas passarem. A Bíblia tem uma promessa que diz assim, quando as águas turbulentas tentarem te sufocar, eu não permitirei. Aí no meio da sede você tem vivido dificuldades. E a única forma de saciar a tua sede, querida, é com as tuas lágrimas. Aí as pessoas falam assim, pior do que isso não pode ficar. Aí vem uma vírgula. Como assim? E ainda aparece gente para perguntar para você, é isso aí que você está ganhando na igreja? É isso aí que você ganha ir para a igreja? De que está adiantando você ir para a igreja? Porque o diabo não perde a oportunidade de usar a boca de um para tentar piorar a nossa situação. Sim ou não? Meu irmão, Salmos 42 é uma chave para virar muitas circunstâncias na tua vida e remover todo esse caos, transformar essa tempestade de águas turbulentas em águas purificadoras. Diante de uma situação como essa, você tem que aprender até na ponta da língua apenas uma resposta. Mas antes de te dar essa resposta, eu quero também te levar a outra passagem bíblica que ensina, que mostra uma pessoa que andava sangrando, mas não se rendia. As lágrimas dela não eram lágrimas comuns, eram lágrimas de sangue. Eu estou falando da mulher do fluxo de sangue. Quem nunca leu essa parábola, é uma das passagens mais pregadas da Bíblia, que fala que a mulher do fluxo de sangue, ela caminhava, ela sangrava, e que ela há 12 anos, fala assim, 12 anos, ela padecia, querido, daquela enfermidade.
E a Bíblia ainda fala assim, ela gastou tudo o que possuía, ou seja, ela era uma mulher que tinha posses, ela era uma mulher abençoada, ela era uma mulher rica, e perdeu tudo, investindo em busca da cura daquela enfermidade. Aquela mulher, querido, ela aprendeu algo, que eu quero te ensinar hoje, meu irmão. Deus me revelou algo muito importante. Nós costumamos ouvir a voz da nossa alma. Sabe qual é a primeira voz que nós ouvimos quando nós abrimos os olhos, quando acordamos? A voz da nossa alma. E a voz da nossa alma já começa assim: meu Deus, já está na hora de acordar, mais 5 minutos, fica aí. Como o dia está frio hoje, olha, hoje o dia de trabalho vai ser difícil, hoje você vai ter que pagar aquele boleto, você vai ter que conversar com fulano, você vai ter que alinhar sua vida com isso. A alma já amanhece o dia, meu irmão, no ouvido aqui, inflamando vocês para te encher de tristeza. A alma já começa o dia querendo te fazer chorar, para te alimentar de tristeza. E essa mulher do fluxo de sangue não era diferente. Essa mulher, durante 12 anos, ela buscou nos homens a resposta que só tinha em Deus para a vida dela. Aceita um conselho? Sim ou não? Pare de buscar na voz dos homens a resposta que você só vai encontrar nas águas que fluem da sala do trono de Deus, ou seja, na palavra de Jesus Cristo. Aquela mulher, ela padeceu durante 12 anos, 12 longos anos, sofreu. Mas ela aprendeu uma coisa: eu preciso, ao invés de ouvir a minha alma reclamando, eu vou pregar para ela. Depois você lê lá, Lucas, capítulo 8, Mateus, capítulo 9. Leia lá todo o contexto para você entender. Leia as duas passagens, os 2 evangelhos, para você entender tudo a respeito da mulher do fluxo de sangue. Ela, durante 12 anos, a alma pregava para ela: não tem mais jeito, você vai morrer, pode gastar todo o seu dinheiro, você vai morrer, você não tem cura, você nasceu para morrer, você nasceu para esvair a sua vida, porque sangue é vida. E aquela mulher, ela sofria de uma hemorragia, onde ela andava, meu irmão, ficava o rastro da vida dela se esvaindo. E para piorar, na cultura de Israel, uma mulher, quando estava com hemorragia, ou naqueles dias, ela era considerada impura. Ou seja, ela não poderia ir em público, ela não poderia sair de casa, ela tinha que ficar recolhida, ela tinha que se guardar. Aquela mulher, queridos, ouviu durante muitos anos a alma dela gritando: você vai morrer, a vida gota a gota está se esvaindo de você. Mas ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus é a fonte de vida, a fonte de água que flui do interior, porque em outra conversa com a outra mulher, Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas para sempre. Ao ouvir aquilo, aquela mulher acendeu em seu coração e falou: alma, cale a boca, põe a mão no teu peito aí, com autoridade, você vai falar consigo mesmo, você vai se alinhar, Deus vai usar você para botar você na linha, diga amém. Botou a mão no peito com autoridade? Fala assim comigo: alma, cale a boca. Não arreda não, mantenha a postura aí. E o que aquela mulher fez para a sua alma? Ela começou a pregar para a sua alma e falava assim: se eu tocar em Jesus, se eu tocar na orla do manto dele, se eu apenas superar essa multidão, se eu apenas vencer e chegar perto dele, se eu tocar na sua intimidade, eu vou ser curada. A Bíblia fala que ela andava a cada passo, ela pregava e dizia: se eu tocar nele eu vou ser curada. A alma queria se manifestar: desiste, você não vai conseguir, você vai ser descoberta, vão te apedrejar, porque você
você é impura e você não pode estar no meio da multidão. Mas ela ia no meio da multidão, apertava ali, apertava aqui e tocou em Jesus. E Jesus honrou ela, porque de Jesus fluiu poder. Há um rio de vida que flui de Jesus, um rio poderoso. Foi esse rio que curou aquela mulher. Diga aleluia. Aprenda a pregar para a tua alma, meu irmão. Aprenda a pregar para a tua alma. E onde é que eu vou aprender a pregar para a minha alma? Bebendo da água da vida. Bebendo de Jesus, ouvindo Jesus falar com você nas Escrituras. Voltando aos Salmos de número 42. No versículo 4, depois de beber as lágrimas, o salmista continua dizendo aqui, olha só para você que está com o ministério, que está com a célula abalada. Olha só para você que não consegue ganhar uma vida para Jesus. Olha só o que a tua alma está querendo te levar para longe de Deus. E olha só o que Deus vai fazer a partir de você hoje. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com uma multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Ou seja, você vinha para o culto no domingo e arrastava uma multidão de pessoas, meu irmão. Você ia para o encontro, levava a tua célula inteira. Ah, meu irmão, o inimigo paralisou alguns, mas chega, fala mais uma vez, fala assim, alma. Cala a boca. Conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. A alma quer fazer você entrar em depressão. A alma quer fazer você esquecer do amor do Pai, porque a alma é suicida, a alma quer padecer no inferno. A alma, querido, ela é semelhante àquele porco que a Bíblia fala, que após ser purificado, na primeira oportunidade se lança no mar de lamas. É por isso que a nossa alma precisa ser tratada todos os dias. É por isso que a nossa alma precisa ser lavada na água do rio da vida e no sangue do Cordeiro. Diga aleluia. Ah, meu irmão, não foi só a mulher do fluxo de sangue que pregou para a alma, não, e venceu. A mulher do fluxo de sangue aprendeu com o salmista o que ela viveu na prática. Olha só o que o salmista fala aqui no versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Em algumas versões está assim escrito, por que está abatida minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Um coração ingrato, uma alma ingrata, é uma alma, querido, que reclama, que murmura, é uma alma que quando vê a água da vida fluindo, ele foge. Não, eu não vou me molhar, essa água deve estar fria. É uma alma que quando vê a oportunidade de nadar nas águas da intimidade, ah não, tem que ir para a célula, não, eu tenho um compromisso. Netflix, tic-tac. Ah, meu irmão, há um rio de vida fluindo sobre nós, e esse rio de vida não vai ficar parado. Há um rio de vida fluindo sobre nós. A Bíblia fala que é um rio, a Bíblia não fala que é uma represa para ficar parada. Há um rio de vida, e o rio de vida ele corre, ele se movimenta. Então não pare, não pare, não pare, em nome de Jesus. O preço a ser pago, meu irmão, é renunciar ao comodismo, é renunciar à voz da tua alma, é renunciar à voz de todo aquele que o diabo usou para tentar te afastar de Deus, é mergulhar nas Escrituras, é mergulhar naquilo que você acredita, é mergulhar no Evangelho. Elias, após vencer os 850 profetas de Baal, após estabelecer aquele altar, lavar com água e o fogo descer, ele não parou. Após vencer, após viver o sobrenatural com Deus, após passar pelo encontro, após viver os 10 dias de Techuvá, após entrar no tabernáculo, meu irmão, nós não podemos parar, nós iremos continuar, diz aleluia. Aleluia. Depois que venceu, meu irmão, Elias subiu no alto do Monte Carmelo. E quando você for lá comigo, fala amém. Amém. Você vai ver que o monte é alto, queridos.
A Bíblia fala que ele subiu e botou a cabeça no meio das pernas, chamou o discípulo dele e falou: vai lá na direção do mar e veja se Deus está enviando algum sinal. O discípulo abençoado aquele, desceu a primeira vez, olhou e falou não, subiu e falou para Elias, ainda não. Elias falou, pois volta lá, enquanto você vai identificar o sinal, eu vou ficar aqui orando, eu vou ficar aqui na intercessão, enquanto você vai fazer a célula, eu oro, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dormindo, enquanto você está no encontro, enquanto você está se arrependendo, Deus levanta sempre um intercessor para te cobrir, meu irmão. É aquele que é amado, que aceita o sinal do Pai. A Bíblia fala que aquele discípulo subiu e desceu o Monte Carmelo por 7 vezes. 7 é o número da perfeição de Deus. Na 7ª vez, o discípulo chegou para Elias e falou: meu mestre, olha, eu sei, porque eu já estou cansado, e eu acredito que porque a única coisa que eu vi diferente no céu foi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou: pode parar, pode descansar. É uma nuvem pequena do tamanho da mão do homem? Sim, ela é a graça de Deus, e a graça de Deus nos é suficiente. A graça de Deus já basta. Uma igreja inundada, uma garrafa que estourou dentro da bolsa, um galão de 20 litros que estourou no porta-mala de um carro, uma sede que você está sentindo por Deus, uma sede que Deus quer colocar no seu coração por mais dele, isso já é um sinal, meu irmão, já basta. A graça de Deus está fluindo sobre a tua vida. Um pequeno sinal é suficiente para manter você nas águas da vida. Uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Talvez você está falando: puxa, até agora eu não vi tantas águas fluindo na minha vida, porque muitas vezes ver a água fluindo não é suficiente. Você pode sair daqui e parar dentro de um grande rio. Aí você fala assim: e aí? Vi a água, vi a enchente, vi a inundação, vi a chuva, mas o que mudou? Para Israel, meu irmão, já havia 3 anos e meio que não chovia. Uma pequena nuvem foi a primícia da provisão de Deus para aquela nação. O povo se arrependeu, o povo reconheceu Deus como Senhor, o povo passou a ouvir a voz do profeta, e Deus enviou a chuva serode, a chuva temporã, a chuva de bênção, a chuva que trouxe vida de volta para aquela nação. Para a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha perdido tudo, já não tinha mais esperança, mas quando ela ouviu a voz que era semelhante ao som de muitas águas, dizendo a ela: apenas creia, apenas ande, mesmo que para isso você tenha que gastar o resto da sua vida, mesmo que você tenha que renunciar a tudo que tem, toque na orla do manto. Aquela palavra que ela lutou para falar para si mesma, ela recuperou todas as energias, porque Jesus disse: quem me tocou? Aí Pedro falou: Jesus, mas nós estamos no meio da multidão, tem milhares de pessoas se empurrando e te tocando. Ele falou: Pedro, eu sei que alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. A palavra no grego que define esse poder é dunamis, é a mesma raiz de dinamite, ou seja, Deus está pronto, meu irmão, para aquele que se submeter, para aquele que entrar nas águas, para aquele que se lavar nas águas da vida. Ele está pronto para acender a virtude, acender a chama poderosa que vai causar uma grande explosão, como a explosão de dinamite no meio de uma montanha. Voltando ao Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da vida, que claro como cristal. As águas do rio da vida que está fluindo sobre nós, meu irmão, é claro como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio está a árvore da vida, há 12 colheitas. Aquela mulher padeceu 12 anos de enfermidade. Ela juntou esses 12 anos com a sua fé e tocou. Foram 12 anos de padecimento sendo restituídos em apenas um toque, dando 12 frutos todos os meses.
As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Quando eu estava meditando nessa palavra, queridos, eu escrevi quase um livro já de esboço. Eu tenho o hábito de permanecer em meu quarto, trancado, no meio dos meus livros, no meio da minha oração e nas minhas Bíblias. Eu tenho várias versões de Bíblias, aqui no iPad e também Bíblia de papel. E os domingos você não vai me ver em outro lugar. Você não vai me ver passeando, você não vai me ver em qualquer lugar. Se você quiser me encontrar aos domingos e corre o risco de eu não te receber, você vai me encontrar na sala, lá na minha casa, dentro do meu quarto trancado. E quando eu estava meditando hoje, escrevendo vários esboços, tinha vários caminhos para trazer essa palavra. O Senhor falou comigo assim: olha, você vai falar da mulher do fluxo de sangue, e você vai mostrar para a igreja que há uma árvore da vida nas margens do rio. O rio que flui águas vivas, o rio que flui do meu trono, o rio que flui do trono do Cordeiro. Esse rio, ele alimenta as raízes de uma árvore, que as suas folhas e as suas sementes e os seus frutos são cura, são provisão para as nações. E Deus falou: você vai falar isso, por quê? Hoje, no meio do meu povo, há pessoas que estão há 12 anos padecendo de uma dor. Eu não sei qual é o teu espinho na carne, meu irmão. Eu não sei qual é o teu sofrimento, qual é o teu cativeiro de 12 anos. Mas você que vive sabe. Eu não fiz as contas, mas você já deve estar fazendo as contas. E Deus sabe de todas as coisas. E Ele me instruiu, dizendo que hoje essa palavra vai libertar pessoas. Serão em torno de 12 anos restituídos em apenas um toque, assim como foi com a mulher do fluxo de sangue. E daqui para frente, depois do jejum do Techuvá, depois do tabernáculo, você vai viver um ano pleno nele. Nós estamos nos primeiros dias do ano novo da Bíblia. Isso tudo para você ficar marcado na tua alma, que os 12 anos que você tem padecido, Deus vai mudar. E os próximos 12 meses da tua vida vai ser de cura, vai ser de prosperidade, vai ser de intimidade, de mergulho nas águas do Pai. Se você crê nisso, diga amém. Não importa, meu irmão. Não importa. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não importa se são 12 dias, 12 anos, 12 horas. Não importa o tempo. Hoje, se você quiser tocar na orla do manto, você vai beber das águas da vida. Chega de sofrer tanto tempo, meu irmão. Chega de sofrer. Eu estou falando de forma coletiva, mas o Espírito Santo está falando aqui de forma individual com alguém. Eu não sei quantos são, eu não sei quem é, mas você que está vivendo sabe. E o Espírito Santo veio aqui hoje com foco específico para fluir na tua vida e na vida de todos aqueles que beberem dessa água, meu irmão. Chega de sofrer tanto tempo. Chega de tentar achar a solução, a resposta da tua vida em homens. Não, você não vai encontrar nos homens, você não vai encontrar em coisas, você não vai encontrar no trabalho, você não vai encontrar em conquistas, você não vai encontrar em dinheiro, você vai encontrar em Jesus. E em Jesus, Ele não vai voltar para resgatar um conquistador, Ele vai voltar para resgatar aquele que renuncia, porque Jesus diz: todo aquele que não negar a si mesmo, que tomar a sua cruz, não é digno de ser meu discípulo. Jesus não vai resgatar a igreja que não quer ser discipulada por Ele. Jesus não vai voltar para salvar. Jesus não vai levar para a eternidade. Jesus não vai remover toda a maldição da vida daqueles que não querem nadar nas suas águas, daqueles que não estão prontos para ouvir a sua voz. Renda-se a Ele, igreja. Toque no manto e receba o poder para curar a tua vida. Eu quero te convidar para ficar de pé. Fique de pé, mas não se distraia. Não se despece. Permaneça em espírito. Eu quero orar contigo. Enquanto eu oro e você concorda, enquanto nós em unidade clamamos ao Pai, enquanto nós pregamos para a nossa alma, porque tem a alma de alguns aqui gritando: eu não creio, eu não preciso disso, será mesmo? Ah, meu irmão,
A Bíblia fala que todo aquele que recebe o profeta, na condição do profeta, vai ser abençoado com galardão de profeta. E eu estou vindo aqui hoje na condição de profeta para falar com você. Se você decidir ser lavado nas águas desse rio, se você se render e deixar o sangue de Jesus purificar a tua alma, se você estiver disposto a obedecer, então você vai comer os melhores frutos dessa terra. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus e transmite à igreja. E o que Deus está falando para você é: há um rio de vida fluindo da sala do trono do Cordeiro de Deus, fluindo da sala do trono da majestade do Senhor. E esse rio está sobre essa igreja, está sobre a tua vida. Então não retenha, meu irmão, não se guarde, se lança nessas águas. Eu não sei quem é, meu irmão, mas o Espírito Santo está abraçando alguém aqui neste momento. 12 anos padecendo, 12 anos buscando cura no lugar errado, 12 anos buscando resposta da boca de homens, 12 anos consumindo os recursos. Filho, filha, Deus está te chamando hoje e Ele manda te dizer: de mim vai sair poder, apenas queira tocar na orla do meu manto, ou seja, apenas se renda à intimidade ao Cordeiro de Deus. Eu quero saber, querido, se tem alguém hoje aqui que quer aceitar o amor de Deus em sua vida. Eu quero saber se há alguém aqui neste lugar hoje que quer aceitar o amor de Deus em sua vida. A Bíblia fala que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor, Salvador, único e suficiente intercessor diante dos homens, também Jesus o representará diante dos céus e do inferno, diante do tribunal da justiça de Deus e diante de toda a acusação do inferno. Você vai ter um representante chamado Jesus Cristo. Eu quero saber quem é que quer receber Jesus hoje em sua vida. Jesus é o amor, a prova maior do amor do Pai. Jesus é a voz que fala, o sangue